Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Amados irmãos, graça e paz. Como é fácil verificar, não estamos no templo, estamos em casa, pelas razões que todos bem sabem, e é uma experiência nova para mim, e eu acho muito mais fácil falar na igreja do que falar daqui, da minha casa. Esse é o lugar onde
eu oro, onde eu estudo, onde eu normalmente passo grande parte do meu tempo me preparando para as ministrações e quaisquer outros preparos que se fazem necessários. E significa que boa parte do tempo que eu passo nesse quarto que foi transformado num escritório. E nós queremos nessa manhã pedir, antes de mais nada, o favor de Deus e queremos, por isso, agora orar. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer-te por essa oportunidade que nos dás de compartilharmos com os que vão nos ouvir a tua palavra. E eu te peço que o teu Espírito venha e nos tome inteiramente, sem reservas, e que o Senhor opere também, através da tua palavra, naqueles que vão ouvir. Que ela produza fruto, um fruto que permaneça. Que o Senhor abençoe, através, então, da tua palavra, cada vida que nos ouve nesse momento. É a nossa oração, nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que sentimos a direção de Deus de trazer nesta manhã é o de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, que eu quero ler agora. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O título da mensagem é Os Sofrimentos do Tempo Presente. E essa frase nós encontramos no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que seriam estes sofrimentos do tempo presente? Se examinarmos o contexto destas palavras, veremos que se trata do conflito que vivemos entre a nossa natureza humana corrompida pelo pecado e o Espírito de Deus. Por isso que um pouco antes o apóstolo Paulo escreveu Romanos 8, 12 e 13. Ele disse assim: irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Nesses dois versos, nós encontramos a receita, poderíamos assim dizer, para nós vivermos uma vida vitoriosa. E ela implica em que nós entendamos que não somos obrigados a viver segundo a carne. Houve um tempo que isso aconteceu, mas não é hoje a situação daqueles que estão em Cristo. Por isso que ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. E ele logo diz também: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então ele nos mostra que cabe
a mim e a você, cristãos genuínos em Cristo Jesus, nós devemos aplicar a morte que Jesus sofreu na cruz à nossa carne. Isso é feito pelo Espírito. Então é pelo Espírito de Deus que nos foi dado que nós podemos dizer não à carne. Nós podemos dizer que não somos obrigados a fazer aquilo que ela clama, que ela pede, que ela insiste em que façamos. Mas o apóstolo descreveu este conflito também na Epístola aos Gálatas. E lá ele diz assim, Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Isso significa que essa luta que existe entre a carne e o Espírito de Deus não é algo que é algo que de alguma forma nos traz algum tipo de sofrimento. E nós temos que dizer não à carne, nós temos desejos, temos anseios, que à luz da palavra de Deus sabemos não são legítimos, e para que não cedamos a estes anseios da carne, nós temos que dizer não. E esse dizer não é uma única vez na vida, é uma experiência diária. Dia a dia, eu e você nos vemos em situações diante das quais nós temos que dizer não. E isso não é feito sem luta, sem um conflito. É o conflito da carne com o Espírito de Deus. Jesus também experimentou esse conflito, com exceção, naturalmente, a experiência do pecado. Isso significa que ele foi tentado, mas não caiu. Pois bem, o texto é Hebreus 4, 14 a 16. E nós lemos assim, nesse trecho. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus experimentou esse conflito. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso ele pode nos entender, por isso ele pode nos compreender, por isso ele está pronto a nos ouvir e nós vamos saber que encontraremos nele misericórdia. Mas os sofrimentos do tempo presente tem a ver com todo tipo de sofrimento que experimentamos no nível da alma. E quando eu falo de alma, não estou me referindo ao espírito do homem, estou me referindo à alma no sentido de psique. É a capacidade que nós temos de pensar, sentir emoções e tomar decisões. Então, os sofrimentos do tempo presente têm a ver com todo tipo de sofrimento que experimentamos no nível da alma, tais como os que foram experimentados por Jesus no Getsemane, pouco antes dele ser crucificado. Nós temos o registro disso em Mateus 26, 36 a 39. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Jesus começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. São sentimentos que
eu e você experimentamos muitas vezes ao longo da nossa existência. O sentimento de angústia é algo que parece que aperta você por dentro. E nesses dias eu creio que todos nós temos vivido momentos de angústia. Momentos em que superamos isso, momentos em que experimentamos essa angústia. Face a tudo que nós estamos vivendo, uma expectativa, uma incógnita quanto ao desenvolvimento de tudo aquilo que está acontecendo relacionado a esse vírus que foi semeado e chegou até nós. E o texto diz que, então Jesus disse também, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, diante Jesus sabia de todas as coisas. Ele sabia de tudo que estava para ali acontecer. E ele começou porque ele era homem, tinha natureza humana, ele só não pecou, mas ele sentia como nós sentimos, ele experimentou todo tipo de experiência que nós temos. Não há nada que eu e você experimentemos que ele não tenha também experimentado. E então, por isso ele sentiu, o texto diz que ele foi tomado de uma tristeza. Há textos que dizem uma tristeza mortal, aqui diz até a morte. E foi tomado de angústia, foi tomado do desejo de ter alguém com ele, que pudesse passar este momento com ele. E nós, hoje, nos vemos isolados das pessoas, e é um isolamento obrigatório, e não é muito fácil viver isso. Nós que estamos acostumados a viver uns com os outros, a estar uns com os outros, é difícil viver isso. E Jesus pediu que eles ficassem com ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e orem comigo. E o texto diz que ele adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quantas vezes eu e você, eu posso dizer de mim, tenho clamado durante esses dias para que Deus afaste de nós este cálice. Que Ele remova para nós esse vírus e que Ele dê um basta nisso. Todavia, nem sempre a nossa vontade é a dele, mas podemos expressar a nossa. E temos clamado de dia e de noite por misericórdia. Misericórdia para nós, misericórdia para os que vivemos nessa cidade, nesse país, e para todos aqueles que vivemos no mundo, todos que vivem no mundo, o mesmo que nós vivemos hoje. E clamamos por misericórdia. Mas os sofrimentos do tempo presente têm a ver também com enfermidades, dores, limitações e fraquezas de ordem física, como alguns creem que o apóstolo Paulo tinha ao falar sobre o seu espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7 a 10, dizem assim estes versos. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei
nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que seria esse espinho na carne dele? Bom, ele deixa claro aqui que o propósito que Deus mostrou para ele ter este espinho na carne era para que ele se mantivesse humilde face às revelações que ele teve da parte de Deus. Em Gálatas, no capítulo 4, versículos 13 a 15, nós temos indícios que nos ajudam a perceber qual era a natureza deste espinho, se era este. E eu não posso dizer que sim nem que não, mas há evidências bastante razoáveis para pensarmos assim. Gálatas 4, 13 e 15 dizem assim estes versos. E vocês sabem, ele está dizendo aos Gálatas, vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação porque o apóstolo orava pelas pessoas, elas ficavam curadas, e ele não pôde fazer isso por ele. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ele diz ainda, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Essa expressão, arrancar os próprios olhos para me dar, nos faz entender, não só porque ele disse isso aqui, mas porque ele, em todas as epístolas dele, ele não as escreveu. Ele simplesmente assinava as epístolas. E ele tinha pessoas que escreviam aquilo que ele ditava e no final ele assinava e diz, olha, é assim que eu assino. E tudo nos leva a crer que ele tinha dificuldade de enxergar corretamente, por isso que ele pedia que alguém escrevesse para ele. Então, nós podemos ver que a expressão sofrimentos no tempo presente podem se referir à luta que experimentamos da nossa natureza humana caída com o Espírito de Deus, o conflito existente entre o Espírito de Deus e a nossa carne. Também vimos que tem a ver com todo tipo de sofrimento experimentado no nível da alma, do nosso psique, tais como aquilo que acontece na nossa mente, as nossas emoções e a nossa capacidade de fazer escolhas. Mas os sofrimentos do tempo presente têm a ver também com enfermidades, dores, limitações, fraquezas de ordem física. Isso nós já vimos. Voltando à Epístola aos Romanos, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que ele quis dizer com essas palavras? Um pouco antes mesmo, no verso 17, um verso anterior, ele havia dito, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso significa que, na qualidade de filhos e herdeiros de Deus, assim como Jesus era filho e herdeiro de Deus, nós também somos filhos e herdeiros de Deus com ele.
E assim como ele sofreu, nós sofremos, e assim como ele foi glorificado, nós seremos também glorificados. Se com ele sofremos, diz o texto, para que também com ele sejamos glorificados. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele nos ajuda a entender isso também. Ele diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O texto se refere ao fato de que nós somos filhos de Deus e que é por essa razão que o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece como filhos de Deus, pelo menos como nós entendemos que aquilo que caracteriza um filho de Deus. O filho de Deus é aquele que tem Cristo, que o recebeu como seu Salvador e Senhor. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. Aqueles que o receberam e aqueles que creram. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, salvo engano. Mas ele continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está falando de uma glória que nós vamos ter que ainda não temos, porque estamos aqui neste mundo. Essa glória nós a teremos. É uma glória semelhante à que Jesus tem hoje, através do seu corpo ressuscitado. E ele diz que nós seremos semelhantes a ele. O texto diz assim: e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, isso eu já li. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, algo que ainda não aconteceu. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Significa que nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Um corpo glorificado, um corpo isento das mazelas e das dores que nós experimentamos aqui, em todos os níveis. Por isso que o texto diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 1,18. Mas o verso 19 de Romanos 1 diz assim: a criação, Romanos 1,18. Deixa eu ver. Não, Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a criação aguarda com expectativa o momento em que os filhos de Deus serão revelados como tais. Todas as pessoas que vivem nesse mundo são iguais. E iguais do ponto de vista humano, têm características semelhantes. E as pessoas só vão saber que há uma diferença entre todas as pessoas e aqueles que são filhos de Deus realmente, quando Jesus se manifestar e quando nós formos revelados como filhos de Deus. Por quê? Porque nós teremos uma glória semelhante à que ele tem hoje no seu corpo, que depois que ele ressuscitou, com o qual ele subiu aos céus. Então, o texto diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação de Deus aguarda o momento quando nós seremos redimidos da nossa natureza humana para possuirmos uma natureza, um corpo espiritual que abrigará o nosso espírito regenerado.
É por isso que João, no primeiro Epístola, capítulo 1, versos 3, 1 e 2, mas no verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós não apenas veremos como ele é, mas seremos semelhantes a ele também. Agora, por que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus? Porque a criação sofre as consequências da entrada do pecado no mundo. Romanos 8:20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Foi o próprio Deus. Em Gênesis 3, 17, 19, nós temos uma descrição, aliás, Gênesis 3, 17 a 19, nós temos uma descrição do momento em que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Deus disse a Adão, e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, a terra não só foi amaldiçoada, como o homem passaria a ter que ralar duro para obter o sustento durante os dias da sua vida. E o Senhor continuou dizendo: ela produzirá também, até então não produzia, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Significa que isso aqui é uma linguagem física e é também uma linguagem figurada. A terra não produziria só flores e frutos, ela produziria também espinhos e ervas daninhas, outra versão de espinhos e cardos, e você comerá da erva do campo. Isso fala das dores e dos sofrimentos que nós vivemos aqui. E ele diz: mas no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, pois dela você foi tomado, porque você é pó e ao pó tornará. Então, isso para explicar por que o apóstolo diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus fez isso tendo em vista a entrada do pecado no mundo. Perguntamos novamente: por que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus? Porque ela aguarda o momento em que será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O texto diz assim: na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso mostra a criação cativa, subjugada por causa da entrada do pecado no mundo. Isso significa que a criação sofre as consequências da entrada do pecado no mundo. E o texto fala da esperança que a própria criação tem de ser liberta do cativeiro da corrupção. Corrupção aqui são as consequências do pecado. E no livro de Apocalipse, capítulo 21, nós lemos assim: vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então haverá um novo céu e uma nova terra. E você vai dizer: mas não é. Então ela não será liberta, vai haver um novo céu, uma nova terra. Eu e você também não seremos mais o que eu e você somos. Nós vamos receber um corpo novo que não tem nada a ver com isso. Um corpo que não vai sofrer os danos que nós sofremos através desse corpo. Por isso que no verso 4 diz que Deus
lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. O texto deixa claro que haverá um novo céu, uma nova terra, e tudo será novo naquela ocasião. Aqui fala da finalização do que nós conhecemos como os acontecimentos escatológicos, os últimos acontecimentos podíamos dizer, da história, se é que podemos assim dizer. O texto diz também que tudo está feito. Para Deus já está tudo pronto, já está tudo arranjado. A Bíblia é muito clara em dizer que para Deus tudo já está pronto desde o início, porque Ele anteviu todas as coisas e sabe de todas elas e já trouxe a solução para todas as coisas, inclusive para o pecado, através da morte de Jesus na cruz por nós. Por que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus? Perguntamos ainda. Porque a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, diz o versículo 22. Você vai dizer, como isso? É como se a criação tivesse uma linguagem para externar toda a dor que ela tem, e ela manifesta isso através das tempestades, através das enchentes, através dos tornados, através dos ciclones, através dos furacões, de erupções vulcânicas, através de maremotos, através de tsunamis, e por aí vai. Uma série de coisas que, através das quais ela externa aquilo para o que, tudo indica, ela não foi necessariamente criada para destruir, mas ela se convulsiona, ela se contorce, é como se ela se contorcesse de dores, ela também sofre angústias, e isso é externado através disso. Você vai dizer, mas é Deus que faz isso? Sim, é Deus quem fez e faz todas as coisas. Mas aqui no texto nós encontramos o que é a verdade, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não foi isso que Deus pretendeu ao criar tudo que nós conhecemos hoje como sua criação. Mas não é só a criação que sofre com a entrada do pecado no mundo. O texto diz, nós que temos as primícias do Espírito de Deus também sofremos. O texto diz assim, porque, sim, o texto diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas também nós que temos as primícias do Espírito. Paulo, quando escreveu isso, escreveu como judeu. Os judeus, no dia de Pentecostes, foram os primeiros a receber o Espírito de Deus, que foi derramado nesse dia. E
nós, gentios, viemos a recebê-lo depois daquele primeiro momento. Por isso que ele diz, nós também, que temos as primícias do Espírito. E nós temos hoje o Espírito de Deus que vive em nós, e ele é a garantia daquilo que está reservado para cada um no futuro, em termos eternos. Efésios 1, 12b e até o 14 dizem assim, nós que de antemão esperamos em Cristo. Ele está se referindo àqueles que colocaram sua fé unicamente em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é uma referência ao Espírito de Deus, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Todos nós que temos crido em Jesus, temos o selo do Espírito. Quando cremos em Cristo, nós somos salvos, regenerados, transformados, somos nova criação. Isso tudo é possível por causa do Espírito de Deus que vem e faz toda essa transformação que se dá em nós. Não passamos a ser pessoas perfeitas, mas recebemos dele o poder para vivenciar e para esperar o cumprimento de todas essas coisas. Por isso ele diz, mas também nós que temos as primícias do Espírito, nós que temos o Espírito de Deus, ele diz que o Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança. A herança que ele fala aqui é o nosso corpo glorificado, que está à espera de nós, até o resgate da sua propriedade, até que Deus nos resgate como sua propriedade, para louvor da glória dele. Mas o texto de Romanos também diz, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui ele é muito mais claro. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim, pois sabemos que se a nossa casa terrestre, ele está se referindo ao nosso corpo, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Ora, o verso 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Ele diz que nós sabemos que se esse corpo se desfizer, e ele vai se desfazer pela morte, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. Ele está falando do corpo que haveremos de receber no tempo de Deus. Mas ele diz no verso 2, e por isso, neste tabernáculo gememos. E porque gememos e porque sofremos, nós desejamos muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Eu creio que haverá momentos em nossa vida em que o que nós mais vamos querer é realmente partir para a glória. Isso é experimentado por aqueles que já viveram bastante. A Bíblia diz que depois de uma certa idade, só há enfado e cansaço. E chega um momento que a pessoa não tem mais nenhuma razão para estar aqui, ela tem o desejo, o anseio de estar lá. Mas as dificuldades e as lutas que nós experimentamos no dia a dia também nos faz ansiar pelo revestimento do novo corpo. No texto, se você examiná-lo com cuidado, ele vai mostrar que o que nós preferimos, na realidade, não é morrer para ter um corpo novo.
O que nós desejamos é ser revestidos deste novo corpo, e não nenhum de nós deseja morrer. Mas ele fala assim, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. É uma referência bem sutil que ele faz do arrebatamento da igreja, a ocasião em que nós seremos revestidos. A Bíblia diz que se nós estivermos vivos nessa ocasião, nós não sofreremos a morte, mas esse corpo será absorvido, será transformado, e o texto diz, seremos revestidos da nossa habitação celestial. Se alguém tiver morrido, já tiver morrido, nessa ocasião será ressuscitado, se morreu em Cristo, então estará em pé de igualdade com aqueles que estarão vivos e terão seus corpos transformados. E o texto diz no verso 5, ora, o próprio Deus, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Mais uma vez, nós temos a informação de que o Espírito é que nos garante todas essas coisas. Eu não estou dizendo isso porque eu ouvi ou porque eu aprendi. Nós que temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós sabemos que isso é verdade. E há esse anseio, há esse desejo. Todos nós ansiamos pela volta de Jesus. Todos nós esperamos o retorno dele. E há um anseio, há um clamor dentro de nós para que isso ocorra. Mas o apóstolo Paulo explica ainda o porquê dessa expectativa. Porque nesta esperança fomos salvos. Ele diz no verso 24, logo no início. Que esperança de todas essas coisas. Todos nós que cremos em Cristo, cremos nas promessas dele. A palavra de Deus diz que em vários lugares Jesus disse que ele conhecia as suas ovelhas, e depois ele disse que ele dava a elas a vida eterna, que elas jamais pereceriam e que ninguém as arrebataria da sua mão. Ele diz isso no Evangelho de João, capítulo 10, lá pelos versos 28, 29, se não me engano. Então, nós esperamos. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que aquele que crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Ele diz também que já passou da morte para a vida. Então, nós temos inúmeros textos, e eu tenho mais um aqui, 1 de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Gosto muito desses versos. E o texto diz assim, no verso 11, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então veja, o texto diz que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A condição para alguém ter a vida eterna e ter a expectativa de tudo isso que acabamos de ver é a de ter o Filho. Ter crido em Jesus como aquele que foi à cruz, que recebeu sobre ele os nossos pecados, para que ao crermos nele, tenhamos os nossos pecados perdoados, possamos então ter o direito, o acesso à vida eterna. Não porque sejamos merecedores, mas porque ele, que é justo, perfeito, deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas, diz o texto, escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm
a vida eterna. Não é uma coisa que eu acho, que eu penso, que eu imagino. Deus fez com que essas palavras fossem escritas para que nós soubéssemos que temos a vida eterna. Então, por isso que ele disse, porque na esperança fomos salvos. Quando nós fomos salvos, quando cremos em Jesus e fomos salvos, nós recebemos essa esperança. Esperança na Bíblia não é algo que eu e você podemos pensar, quem sabe um dia eu vou ter. Não. Esperança é uma certeza, é uma convicção. A Bíblia diz que a fé é certeza, não é algo que você supõe, imagina, não é um salto no escuro. E essa certeza nós temos através da palavra e através do testemunho do Espírito. O texto diz que Deus testemunha com o nosso Espírito. E o texto diz no verso 11, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Bom, então, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Nós não esperamos o que nós vemos, porque se vemos é porque já aconteceu. Mas nós esperamos o que ainda não vemos. Isso requer fé. E nós estamos na expectativa, que não é uma expectativa, quem sabe, não, é certeza. Pois quem espera que está... Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 11. Eu pensei que conseguiria citá-lo aqui de cor, mas as emoções do momento não permitem. O texto é o capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Não é algo que eu suponho. É a certeza das coisas que eu espero. E se você crê como eu creio em Jesus Cristo, você espera também. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E aí vai. Pois bem, então fé é certeza. Fé não é um salto no escuro, não é ter coragem de fazer certas coisas, como as pessoas costumam dizer. Fé é certeza. Certeza que nos é dada pela palavra e pelo testemunho do Espírito no nosso espírito. Para isso recebemos o Espírito de Deus em nós. Ele é o penhor da nossa herança, é o penhor da nossa, é a garantia da nossa herança. Então, para concluir, eu concluo com o primeiro verso que nós lemos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nada se compara com o que está reservado para nós. Jesus disse também que neste mundo nós passaríamos por aflições. Mas ele disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então é nessa expectativa e nessa certeza que nós vivemos o momento que estamos vivendo. Confiados nele, esperando nele, descansados nele. A nossa esperança está nele. E podemos confiar nele. Ele é digno de toda a nossa confiança. Que Deus abençoe a sua vida e
Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça pela tua palavra, porque ela é a verdade. E ela nos abençoa, ela nos edifica, ela nos conforta, ela nos consola. E te damos graças por ela e pedimos que o Senhor esteja visitando cada coração que nos ouve, trazendo aos que têm a fé igualmente preciosa em Jesus a convicção e a certeza plena destas verdades. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor as leve a fazerem isso através de uma confissão com a sua boca e crendo no coração que Jesus veio para receber sobre ele os nossos pecados e que quem desejar fazê-lo, o faça, sem medo, sem constrangimento, sabendo que ao fazê-lo terá a vida eterna. Vida que começa aqui e que não termina mais, porque começa agora e é por toda a eternidade. Nós te pedimos que tu abençoes o teu povo, conforte, fortaleça, sustente o teu povo e nos dê uma vida de vitória em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Até mais tarde, à noite, com a graça de Deus.